Olá, sou Jorge Bononi, um dos sócios fundadores da IHB Brasil, International Home Brokers, imobiliária especializada em atender brasileiros desde aqui do Brasil, brasileiros que escolhem investir ou comprar imóveis na Flórida e em Portugal. Nós temos mais de 100 consultores, corretores, consultores especializados, espalhados por todo o Brasil, que apoiam os nossos clientes na escolha e na melhor decisão para a compra de um imóvel, seja na Flórida, Miami, Orlando ou Portugal. E nós estamos iniciando agora essa nova etapa, essa nova jornada nessa gravações de podcasts, denominamos aqui HBcast, onde nós vamos estar informando, compartilhando conhecimentos. Então vai ser um prazer tê-los aqui conosco, nos acompanhando e todos nós aprendendo juntos sobre esse mercado tão pujante que é o mercado de real estate, o mercado internacional. Hoje nós estamos iniciando então o nosso primeiro podcast. Nós temos alguns convidados aqui à minha esquerda, o meu sócio, Aires Balieiro. É nosso sócio da IHB Brasil. Ele já está conosco praticamente desde o início. Nós já temos 15 anos, fazem 15 anos que a IHB vem desenvolvendo e comercializando imóveis aqui no Brasil para brasileiros, como eu já havia dito antes, né? Então o Aires ele morava nos Estados Unidos, ele depois, na época da pandemia, mudou para o Brasil. Hoje ele está aqui no Brasil com a gente. Mas o Aires ele é corretor de imóveis, realtor, na Flórida, já há mais de 20 anos, morava lá, tem muita experiência, formação em administração e realmente desenvolveu todo um trabalho voltado para real estate no estado da Flórida. Já o Aires vai estar com a gente aqui comentando coisas bem interessantes para nós. Marcelo Cantieri, aqui do meu lado esquerdo. Marcelo Cantieri já é nosso parceiro, está com a gente praticamente desde o início, é um dos consultores. Nós temos mais de 100 consultores ativos no Brasil. O Marcelo é um dos nossos principais consultores, é aquele que está há mais tempo conosco nessa empreitada da IHB. O Marcelo Cantieri tem um livro sobre planejamento financeiro publicado. O Marcelo ele é também especialista em investimentos, consultor de investimentos, planejador financeiro pessoal e tem muita experiência no mercado internacional, mais de 1.000 clientes atendidos, são milhares de clientes atendidos, quase 2.000. Com mais 2.000 clientes quase atendidos 2.000. E seguramente mais de 100 negócios realizados no mercado de imóveis internacional. Aqui à minha direita, o meu sócio, também fundador, nós fundamos a IHB Brasil, já há mais 15 anos, né? O Sérgio Quintela Martins. Nós temos outros negócios juntos. O Sérgio é administrador, advogado, tem muita experiência no mercado internacional de imóveis, já está nesse negócio há muitos anos, é especialista em Portugal, né? O Sérgio, quando se trata de investimento, de negócios em Portugal, é o Sérgio que domina esse mercado e vai estar compartilhando aqui conosco toda a experiência, né? Hoje nós vamos tratar de um assunto, é o nosso podcast inaugural, o IHBcast, né? Assim que a gente denominou aqui o nosso trabalho. Vamos ter outros podcasts gravados numa sequência. Eu espero que todos vocês estejam sempre com a gente acompanhando. E a gente quer trazer bastante informação e hoje a gente quer tratar de um tema, aquele cliente aqui no Brasil, brasileiro, que quer tomar decisão de investimento, de comprar um imóvel, ou por investir, ou porque quer ter uma casa de férias, ou porque quer viver numa dessas jurisdições, a Flórida, Miami, Orlando principalmente, ou Portugal, né? A gente está falando aqui de Lisboa, do Porto, de várias áreas. Esse cliente, que é o nosso cliente de primeira viagem, né, que está chegando e está curioso, está interessado em iniciar, né, um investimento ou a compra de um imóvel, esse cliente ele precisa de um profissional para acompanhar, para poder realmente estar do lado a lado, acompanhando, dar a mão mesmo, para que esse cliente possa tomar as decisões corretas. E a IHB foi criada justamente para isso. A gente encontrava esse gap, né? As pessoas queriam tomar a decisão e precisavam viajar. Muitas vezes tinha a barreira do idioma, não é o caso de Portugal, né? Apesar que, às vezes,
né, Sérgio? Dá confusão. É difícil entender o português do português. Às vezes é difícil. Mas às vezes tem a barreira do idioma, tem a questão da legislação, a questão jurídica, a questão contábil. Tudo isso são coisas que a gente ajuda o cliente, né? Então, vamos falar um pouquinho. Aires, como que começa esse processo no atendimento desse cliente que chega, o marinheiro de primeira viagem, aquele cliente que está decidido, vamos focar aqui no investidor primeiro, né? O cliente está decidido a investir na Flórida. Como que a IHB, como que você trata com esse cliente? De que forma que a gente apoia esse cliente, Aires? Então, Jorge, o cliente, quando ele tem o desejo, né, ou às vezes ele até acha que tem o desejo, e depois que ele descobre as informações, ele percebe que não é bem o que ele quer, ou que ele quer alguma coisa diferente. Mas a gente tem que entender o que esse cliente busca. E o nosso trabalho, eu sempre falo nos bate-papos que a gente faz, às vezes com clientes, que o cliente tem que entender que existe um processo, existe um passo a passo a ser dado para chegar no momento da compra do imóvel. A compra do imóvel, na verdade, ele é um pedaço bem pequeno de todo esse processo. Porque o que acontece? Você não pode pular um passo, porque tem passos que não dá para voltar atrás. Então a gente precisa ter um entendimento que tipo de investimento esse cliente quer fazer, para saber se aplica o caso de uma estrutura jurídica, por exemplo. E a estrutura jurídica é uma das primeiras coisas a serem definidas. Você tem que definir que tipo de estrutura jurídica, porque no momento que você for assinar um contrato, se for através de uma empresa, essa empresa já tem que estar aberta. Então a gente tem que entender do cliente que tipo de investimento ele busca para saber se aplica uma estrutura jurídica. Junto a isso, vem uma parte fiscal, vem a parte contábil, vem uma parte de financiamento. Então tem todo um processo que a gente desenvolveu nesses longos anos de como fazer isso acontecer, como fazer esse cliente que tem o interesse entender o que precisa ser feito antes de assinar um contrato de compra e venda. Eu sempre falo nos meus bate-papos, não vou chamar de reunião, mas os bate-papos que a gente faz com os clientes, que vender um imóvel é muito simples. Vender um imóvel para você aqui no Brasil, eu só tenho que te mostrar o imóvel. O resto todo você sabe como financia. Você vai no seu banco sozinho, você sabe como é que funciona a escritura, cartório. Agora, vender um imóvel nos Estados Unidos para um residente cidadão brasileiro, existem alguns outros fatores que têm que ser levados em consideração. E principalmente quando a gente entra no aspecto de proteção de herdeiros, que é um assunto muito importante para o brasileiro, porque se é um investimento, a gente está buscando retorno. A gente não pode ter uma surpresa lá na frente de a hora que acontecer alguma coisa, o teu herdeiro não estar protegido. Então, na verdade, como a gente chama na nossa empresa, né, é um 360, envolve vários fatores até a compra do imóvel. E não acaba aí, porque depois da compra do imóvel, tem toda uma consultoria que a gente continua fazendo com esse cliente para dar a tranquilidade para ele que o imóvel dele está sempre em boas condições, se for um imóvel de férias que está sempre pronto para recebê-lo, se for um imóvel de locação que está performando da maneira que deve performar, da melhor maneira possível, que todos os seus impostos estão sendo pagos. Então é todo esse processo que envolve. Não sei se eu me estendi, mas eu respondi a tua pergunta. É isso, Aires. Na verdade, o que a IHB faz é ajudar em todo esse processo, como você está dizendo, né? Marcelo, e o Aires falou a respeito da necessidade desse apoio que o cliente precisa, né, para as questões legais e tal. E a gente oportunamente vai tratar de cada um desses temas, que realmente é bastante extenso, né, Aires? Mas, Marcelo, comenta com a gente qual é a maneira correta de escolher o imóvel. Qual é o imóvel mais adequado para aquele cliente que aborda você e para começar um processo, né? Como que você ajuda o cliente com esse processo da escolha do imóvel, seja na Flórida ou seja em Portugal, né? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Obrigado, viu? Obrigado pela você pela muito presença, bom. Marcelo. Essa questão que você falou agora, Aires, é importante porque o cliente escuta que as pessoas compraram um imóvel na Flórida, em Portugal, e ele acha que é simples. Eu também quero. E aí, na hora que ele chega para uma reunião conosco, muitas vezes eu escuto, eu não tenho ideia do que eu quero. E a gente percebe que precisa fazer o cliente voltar para trás e primeiro saber, você tem ideia de que cidade que você quer. Então eu começo uma reunião, um encontro com o cliente, querendo entender o perfil dele, né? Então, estamos falando dos primeiros passos. Os primeiros passos pressupõem que nós vamos começar, ele vai começar do início. Então, onde ele tem ideia de conseguir, de comprar um imóvel? É na Flórida? É Miami, Orlando? Porque tem gente que não gosta de Orlando e tem gente que não gosta de Miami e vice-versa.
né? E a gente tem que entender o porquê e mostrar esses benefícios ou as diferenças. O cliente quer Portugal. Muitas vezes o cliente chega para mim, me mostra o que você tem disponível em Portugal. Mesma coisa você chegar aqui em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil, me mostra o que você tem disponível na Vila Mariana. E aí? Não vai ser possível. Então a gente tem que realmente organizar a cabeça do cliente e começar do começo, entender a família, porque como eu faço um trabalho de consultoria financeira e consultoria, eu faço perguntas, então a gente tem que entender o que o cliente precisa. Esse cliente quer um imóvel grande, pequeno, o tamanho dele, se ele vai financiar, o valor disponível para investimento, a finalidade do imóvel, tudo isso tem uma grande diferença, né? Sem falar das questões práticas e tributárias, fiscais, de sucessão, documentação, financiamento, crédito. Aqui no Brasil, ele vai no banco dele e faz o financiamento. Né? Nós vamos falar sobre isso. Lá não é tão simples assim. Então, eu acho que a gente tem que... O nosso primeiro papel e o primeiro passo, se a gente for falar, é busque um consultor financeiro que vai te ajudar a encontrar a melhor oportunidade que se adequa aos seus desejos. Então, Aires, nessa linha do que o Marcelo comentou, quando a gente está recebendo e avaliando as necessidades dos nossos clientes, entendendo exatamente se é um investidor, se é uma pessoa que tem interesse de ter férias também, ter uma casa de férias, por exemplo, em Miami, ou em Orlando, ou em Portugal, ou se é uma pessoa que quer mudar, quer morar. Nós, da IHB, atuamos em todas essas áreas. A gente ajuda todo tipo de cliente, mas a gente sabe que a maioria das vendas que nós fazemos acaba sendo em projetos novos, lançamentos, né? É onde os clientes acabam tendo mais facilidades e também melhor retorno, né? E a gente, oportunamente, também vai poder explicar um pouco mais sobre isso. Mas, Ais, você que está sempre lá e que viveu lá, qual é a maneira correta de escolher qual investimento, qual dos projetos a gente vai oferecer, né? Qual é o imóvel ideal para aquele cliente investidor ou mesmo aquele cliente que vá querer morar ou querer fazer o uso misto, né? Que seria a locação de temporada, por exemplo. Como que você ajuda o teu cliente, Aires, a escolher o imóvel? O imóvel correto para o cliente correto? Então, Jorge, é assim, tudo que tem na Flórida, tudo que tem em Orlando, se vende, tudo é vendável, tudo tem o cliente certo. A gente precisa entender, como você disse, o que cada cliente busca. Às vezes, o que o cliente busca, o que ele quer, não encaixa para ele naquele momento, até mesmo por conta de um fluxo financeiro. Então, por um exemplo, se você vai para Orlando comprar um imóvel em Orlando são condomínios residenciais horizontais que uma casa se constrói em 6 meses. Então, nós estamos falando de um pagamento, uma entrada agora e um pagamento em 6 meses. Lógico, ele pode buscar um financiamento. Às vezes o cliente não tem esse fluxo, não tem essa disponibilidade de recurso tão rápida. Miami oferece produtos, como Miami, geograficamente, é uma região mais restrita. Os condomínios não são horizontais, são condomínios verticais. Hoje a gente fala em Miami em torres de 50, 60, 70, temos o Waldorf Astoria com 100 andares. São torres que levam 3, 4 anos para serem construídas e ficarem prontas. E os pagamentos são diluídos durante a construção. Então, às vezes, encaixa mais para um cliente. Mas são muitos os fatores que a gente tem que levar em conta, né? O que esse cliente busca? Ele busca um imóvel para uso? Ele busca um imóvel simplesmente para investimento? É uso, mas também é um investimento que ele quer gerar renda? Porque o que acontece? Em Orlando, existem condomínios residenciais que permitem uma locação de temporada e condomínios que não permitem locação de temporada. E em Orlando isso é determinado pela região. Então, certas regiões permitem a locação de temporada, certas regiões não permitem. Quando a gente vai para Miami, não se trata de regiões, se tratam do condomínio, dos prédios, dos edifícios. A gente pode ter um ao lado ao outro, que um é só residencial e o outro é de temporada. Então, o que em Orlando se aplica em regiões, em Miami é no caso a caso, é prédio a prédio. E a gente precisa entender qual vai encaixar para o cliente. Uma coisa bastante importante é entender muito do cliente antes dele seguir uma compra, porque essas são decisões que não dá para voltar atrás. Se você comprar um empreendimento para você usar de férias, um apartamento para você usar de férias, e 1 ou 2 ou 3 anos depois você decidir que você quer colocar no mercado para locação de temporada,
não vai funcionar. Por isso que eu falei lá no começo que a gente tem um passo a passo. A compra do imóvel, na verdade, é um dos últimos passos. E para chegar lá, a gente tem que ter bem definido com o cliente, bem claro com o cliente o que ele busca para a gente identificar o produto certo. Legal, Aires. Realmente é super importante, né? São informações que muitas vezes as pessoas não comentam, né? As pessoas não falam. Então ali a pessoa chega lá em Miami, procura lá, acha um corretor e segue para... Muitas vezes a pessoa não está interessada em fazer uma consultoria. As pessoas estão interessadas ali em fazer um negócio, né? E nós não tratamos assim. A IHB, nós sempre escolhemos atender o cliente, as necessidades do cliente. Né? Por isso que a gente tem aí 15 anos com zero problemas com clientes, zero problemas com reclamações. Né? Realmente, isso é por causa disso tudo que você está colocando, né, Aires? Queria também direcionar para o Sérgio. Sérgio, em relação a Portugal, né? Esse cliente de primeira viagem que chega com você, que você tenta ajudar, e já entra um pouquinho também, eventualmente, no tipo de imóvel, como é que é em Portugal, é mais ou menos igual aos Estados Unidos, à Flórida. Fala um pouquinho para a gente desse início de trabalho em Portugal. Eu ratifico aqui o que o Jorge, o Aires e o Marcelo disseram sobre a necessidade de entender muito bem aquilo que o cliente deseja, o que ele quer, né? E muitas vezes ele está um pouco iludido, né? Ele acha que ele conhece o que ele quer, mas ele não sabe exatamente né? Ele já foi para Portugal uma vez, 2 vezes. Foi passear? Foi passear, nunca olhou com esse critério de que não, eu vou investir ou eu vou morar em Portugal, né? Então nós temos que entender muito bem, e eu acho que isso é a peça fundamental, né? Saber o que o cliente quer e quais são realmente o que vem de encontro às necessidades dele. Com relação à parte, por exemplo, da escolha do melhor investimento, nós acabamos de chegar de Portugal do nosso seminário e nós vimos muitos lançamentos em regiões que estão em grande desenvolvimento, quando comparada às outras regiões de Portugal. Nós vimos, por exemplo, no norte do país, muita construção, muito lançamento, né? Que para o investidor representam uma oportunidade de retorno maior. Então, estar em Portugal o tempo todo, como é o nosso caso, conhecendo as oportunidades, é que faz a diferença no momento de orientar onde o cliente pode comprar e que ele vai, além da renda que ele pode obter, né, com a locação do imóvel, onde ele vai ter também um maior retorno de valorização. Conhecer as regiões de Portugal é importante para isso. E acho que tem um ponto importante de Portugal, nós viemos de lá agora, e Portugal vem sofrendo uma mudança ao longo dos anos muito grande. Muito grande. Né? Nos primeiros anos que nós íamos para Portugal, nós vimos predominantemente imóveis de revitalização, os retrofits, né? Os imóveis que eram revitalizados, muito imóvel antigo, que estava sofrendo toda aquela estrutura, né? Toda aquela mudança. Reestruturação. Né? Aquela mudança e a paisagem de Portugal, de Lisboa, das grandes cidades, tem aquela questão dos imóveis mais antigos que você tem que manter a fachada e você pode fazer tudo atrás dela. Né? O que a gente tem percebido, e nós percebemos mais ainda dessa vez, né, Sérgio, é que o mercado mudou muito, já tem muitos imóveis novos que ocupam regiões antes não utilizadas, imóveis do zero em construção, facilita o pagamento, facilita o fluxo financeiro. Uma das coisas que muitas vezes o cliente nos pergunta é eu quero um investimento. E pode ser Flórida ou pode ser Portugal. O que você recomenda? Nós vamos entender se o fluxo dele cabe, porque às vezes o fluxo dele não cabe para a Flórida e cabe em Portugal. Perfeito. Porque você tem imóveis menores, com plantas menores, que facilita esse tipo de acesso, porque ele quer diversificar. E uma outra coisa, nós vamos provavelmente falar em outras situações hoje aqui, Portugal hoje sofre um choque de demanda. Sim. Choque de demanda e choque de oferta. Não tem imóvel para o português morar. Mesmo com esses novos empreendimentos, né, Marcelo? Ainda é pouco, né? Para a necessidade que Portugal tem em aumentar o número de construções e tudo mais. O Aires fala falou dos prédios, né, que sobem em Miami de 50, 60, 100 andares. Em Portugal,
Para você ter um prédio de 40 unidades, é um sufoco. É um sufoco, Né? é verdade. Então, os imóveis são menores. E não é raro o construtor começar a construir, começar a aprovar o imóvel, antes de ele começar a construir, ele já vendeu. Porque não tem produto. Então, para o investidor, né, que quer renda, né, a gente entender esse perfil faz toda a diferença. Faz. E aí entra o nosso papel de consultoria, de consultor, para encontrar realmente a melhor oportunidade, o melhor investimento, né, se ele quiser investir. Muito embora, desculpa, Jorge, existam estrangeiros investindo na área de construção civil em Portugal, ainda assim, né, a procura é muito maior do que a oferta. E essa situação, ela não vai mudar em 5 ou 10 anos, vai continuar. E assim, né? Aí vocês estão comentando, o cliente chegou, a gente faz o levantamento de necessidades e avalia tudo isso. E aí o cliente tomou a decisão de conhecer mais. Como é que faz? Ele viaja e como é que faz? Viaja para conhecer ou a gente tem uma visita virtual? Como é que vocês comentam aí? Como é que vocês trabalham nesse sentido de poder mostrar as oportunidades para o cliente na questão de viagem, na viagem assistida? Como que funciona? Por questões particulares, tem cliente, imagino que, acho que é com todo mundo, né? Tem gente que não compraria um imóvel se não for ver. Sim. E tem gente que compra à distância. Eu tenho um cliente com 6, 7, 8 imóveis, ele só viu um. Só viu o primeiro. Os outros ele comprou todos pela oportunidade, por conhecer a região de Miami, por saber como é que funciona, pelo fato de nós orientarmos todo o processo de compra, porque nós colocamos literalmente o cliente dentro do imóvel, né? Nós filmamos o imóvel, o nosso corretor, nosso realtor vai lá dentro do imóvel, ele coloca o cliente dentro do imóvel, na região, na rua, no bairro, ou seja, é possível perfeitamente fazer essa compra à distância e funciona muito bem. Na minha experiência com Miami e Orlando, sim, existe aquele cliente que ele quer para moradia ou para uso realmente de férias, então ele tem vontade de conhecer o imóvel, ele quer ver se ele vai gostar, se ele vai adaptar. Mas como na EHB a grande maioria dos clientes que a gente tem hoje são clientes que vêm por indicação de outros clientes, quando o fator é investimento, a gente passa a segurança para eles, né, porque a gente realmente conhece o produto e eles acabam fazendo a compra à distância mesmo, faz a compra aqui pelo Brasil, porque é uma negociação, uma coisa mais financeira, não é um imóvel para uso. Então, ele vai por números, ele vai pela região, pela localização, e a gente apresenta um bom trabalho. Isso acho que vem junto com o fato de que a gente tem o conhecimento, a gente vem fazendo isso por bastante tempo, e é uma coisa que eu até falo para clientes no começo, quando a gente conversa com o cliente pela primeira vez, eu digo, o imóvel que você vai comprar ele vai ser o mesmo se for com a minha empresa ou com qualquer outra empresa. Verdade. O mercado da Flórida e o mercado de Orlando é um mercado aberto. Quando eu digo aberto, todo profissional imobiliário, todo profissional de real estate, ele tem acesso ao mesmo imóvel. Então, não é que o Aires vai trazer um imóvel diferente. O Aires talvez vai entender, o Sérgio, o Jorge, a gente vai entender como identificar este imóvel para o cliente, mas o imóvel está disponível para todo mundo. E eu sempre digo, é muito importante você saber quem é o profissional que você vai trabalhar. Na Flórida, no estado da Flórida, todo profissional da área de real estate ele tem que estar conectado a um broker. O broker seria um responsável por toda a operação, por toda a transação imobiliária. Então você tem que se perguntar, quem é o profissional que está me atendendo? Ele tem experiência em vendas internacionais? Porque vender um imóvel dentro de Orlando ou de Miami para um americano é uma coisa. Vender um imóvel dentro de Miami e Orlando para um brasileiro é outra. Então, esse profissional tem experiência, esse profissional está no mercado há quantos anos? No nosso caso, eu estou desde 2003 e a empresa começou depois. Então, a gente tem uma experiência vasta. E a quem este profissional está conectado? No nosso caso, eu tenho muito orgulho de dizer que o nosso broker é o Mr. Craig Studnick. Craig Studnick é uma referência no mercado imobiliário na Flórida. Ele foi o co-founder e é o CEO da ESG e da Related ESG, que é uma das maiores empresas do estado da Flórida. Uma empresa que vamos chamar que ele gerencia mais de 400 agentes. Então, assim, o nível de responsabilidade e de seriedade é muito grande. O Craig Studnick está no mercado há mais de 30 anos, tem um relacionamento muito próximo com construtores e empreendedores.
e nesses 30 anos já representou mais de 100 prédios, com um faturamento de mais de 12 bilhões. Então, é uma pessoa de bastante peso. Este é o nosso broker. Então, quando o cliente conversar com alguém, quem é a tua empresa? Quem é o teu broker? Quem está por trás de você? Qual o respaldo que a gente tem? E o Craig, aproveitando o gancho já, eu tenho que falar, o Craig, na verdade, ele foi o fundador de uma cartilha que existe hoje nos Estados Unidos, que se chama Miami Report, foi fundada em 2009. O Miami Report vamos chamar uma coletânea de dados, porque todos os dados são públicos nos Estados Unidos. Então, na Flórida, ele consegue coletar todos esses dados de construções, de vendas, de números, de valores. E esse relatório que ele cria, que se chama Miami Report, que é feito a cada 3 meses, virou uma referência onde clientes, construtores, empreendedores, todos seguem para tomar as próximas decisões. Com base nesse report, o que eu vou fazer o ano que vem? Então, o Craig Studenick é a pessoa que está por trás da IHB dentro dos Estados Unidos. Então, isso passa essa credibilidade, que volto lá atrás na pergunta. Por isso que os clientes fecham com a gente aqui pelo Brasil mesmo. E não uma vez só, várias vezes, por várias vezes eu usei os números do Miami Report, e nós usamos os números do Miami Report para ajudar o nosso cliente a tomar a melhor decisão, a planejar, a entender por que ele tem que escolher por um projeto ou por outro. É um facilitador, aquele documento é um facilitador. Isso é uma ferramenta poderosa para nós. Na hora de a gente falar um pouco sobre investimentos, as oportunidades de investimento nos Estados Unidos, a gente vai usar como fonte, muitas vezes, o Miami Report. A gente vai ter oportunidade de usar essas informações em nossos podcasts futuros. Com certeza, com certeza. De qualquer maneira, Sérgio, e em Portugal, a gente consegue também apoiar os nossos clientes que compram desde aqui, eles viajam para comprar? Como que é a nossa visita assistida? Acho que você tem um exemplo recente, né? Eu tenho um exemplo recente que vários exemplos, acho que resume um pouco de tudo isso que nós falamos até agora, né? Mas um bem recente mesmo, né? Bom, primeiro eu entendi a necessidade do cliente. O cliente já começou assim: olha, você não me traga imóvel que não tenha ar-condicionado. Esse imóvel tem que estar num lugar central, ou de Lisboa ou do Porto. E esse imóvel, ele tem que manter a história. Eu quero a história, eu quero história no imóvel. Olha que legal. Mas eu quero novo também, eu quero coisa nova. Quero. Eu quero isso. Muito bem, nós estamos entendendo a necessidade. E aí, mas por que Porto ou Lisboa? Você sabe que o Porto é um pouco mais frio. Não, se Porto é um pouco mais frio, então esquece o Porto, vamos falar de Lisboa. E aí nós fomos, então, conduzindo, né, a conversa com o cliente, entendendo a necessidade, e chegou num ponto, então, que ele decidiu que queria comprar um imóvel com a história, com ar-condicionado, e que tinha que ter garagem também, no centro... Em Portugal é difícil, né? Que é difícil, e no centro de Lisboa. E aí, ele estava em Singapura, esse cliente. Então, a nossa equipe começou a procurar, né, essas opções. Vivendo em Singapura. Brasileiro vivendo em Singapura. Um CEO lá em Singapura. E aí, nós fomos mandando opções para ele, dentro daquele perfil do imóvel que ele desejava. E ele falou, olha, eu quero sair daqui de Singapura com pelo menos 5 opções para que eu possa visitar. Mas essas opções, elas foram demonstradas, foram filmadas no interior, na redondeza, né, onde o imóvel estava localizado, até que são esses 5 aqui, agora eu vou embarcar com a família para Lisboa. E escolheu um e comprou. Então foi fui muito assistida, né, remotamente, digamos assim, e que no final virou presencial, porque ele fazia questão de estar ali para ver o imóvel, porque no caso não era para investimento, era para que ele pudesse usar. Então ele queria ver, independente de tudo isso, ele queria ver. E assim foi feito, e ele comprou. Mas algumas vezes o cliente não consegue estar presente. Às vezes não. E aí, por várias vezes, o nosso consultor, o nosso broker lá, né, em Portugal, o corretor, né, lá eles chamam corretor, né, ele vai filmar, ele entra com o celular, ele vai pelo hall do elevador, ele sobe o elevador, ele filma o hall de entrada, ele entra no imóvel, ele entra na rua, ele vai no bairro, ele faz um relato completo para colocar o cliente dentro do imóvel que ele vai comprar. É isso. E por várias vezes. Portugal é um pouco mais delicado, né, de fazer esse tipo de negociação, porque
são imóveis muito diferentes. Na Flórida é mais fácil, né? A pessoa que já visitou Orlando, se ele for comprar uma casa num daqueles condomínios, elas são muito parecidas, né? Então é muito mais fácil você tomar decisão em imóvel novo. Miami também, os prédios. Às vezes não tem o que ver. Exato, Às vezes eu ia ele falar, vai eu estava esperando deixa para falar isso. Às vezes ele vai comprar o que em Miami? Ele vai, né? Nós tivemos terreno, um caso recente agora, ele foi lá, ele vai ver o terreno com tapume em volta. Com tapume, exatamente. Ele não vai ver Mas nada. no caso de Portugal, ele queria pôr a mão no azulejo. Isso, ele então, quer colocar a mão no azulejo, para sentir a história. É. Se não, mas muitas vezes em Portugal, a pessoa quer ir lá ver, porque em Portugal tem a questão muito mais são unidades pessoal, né? Unidades individuais, né? Então, às vezes, muitas vezes o cliente quer ir mesmo. Bacana, gente. Assim, olha, eu como vocês, né, a gente tem no nosso dia a dia aqui atendendo clientes, uma das preocupações dos nossos clientes é sobre financiamento, né? E muitos clientes chegam até nós achando que vão ter que investir ali, sei lá, 300, 500 mil dólares, ou em Portugal 200, 300 mil euros, não importa, e acha que tem que ter esse valor todo disponível. E de verdade não precisa. Eu diria para vocês que talvez, não sei, aqui na experiência vocês comentem, mas talvez entre 60%, 70%, talvez até mais, 70%, 80%, os nossos clientes acabam financiando, tanto nos Estados Unidos como em Portugal, né, Sérgio? E fala um pouquinho, tanto de Portugal, como vamos começar aqui com Portugal, como é que funciona o financiamento? Como é que estão as taxas de juros hoje? A gente sabe que existe um prognóstico bastante positivo para redução de juros agora, né? E o que vocês trazem de notícias sobre Portugal em relação ao financiamento e como que funciona? Vamos debater um pouquinho. Jorge, felizmente a inflação caiu, né? Chegou a 8% em Portugal, a inflação. Hoje deve estar na casa de 2 ponto alguma coisa. Caiu bastante, caiu né? Bastante, 2,6, acredito, a inflação agora. E com isso as taxas de juros também, né? Caíram e hoje estão mais ou menos por volta de uns 4% ao ano a taxa de juros. Super tranquilo do brasileiro comprar financiado. Financia lá, Sérgio? Financia lá mesmo. É lógico que a documentação que ele apresenta é a documentação dele aqui no Brasil, né? A comprovação de renda, a declaração de imposto de renda, olerites ou comprovantes de recebimento daquela receita que ele tá trazendo. O banco, então, faz análise de crédito, né? Cada um tem o seu score, né? Tem aqueles que conseguem dar um pouco mais de entrada, tem aqueles que querem financiar 70% do valor total da compra, totalmente possível também. Os prazos também são prazos que podem ser de 30 anos, dependendo da idade do comprador, né? E as taxas de juros extremamente atrativas. Recomenda-se que nessa situação atual, que o cliente faça um financiamento de forma mista, onde ele fixa um período, uma taxa de juros fixada durante pelo menos uns 5 anos, e depois passa para a indexação, que é a indexação através da Euribor, que também caiu. A Euribor ela esteve negativa durante muito tempo, mas com a subida da inflação, a Euribor subiu, né? Depois também deu uma descidinha, acompanhando a queda da inflação e a queda da taxa de juros, mas hoje se recomenda que se fixe por um período e o outro período, então, indexado. Documentação super simples de fazer, nós temos broker de financiamento que nos acompanham. Na verdade, o broker é que entende a necessidade do cliente e busca a melhor forma de fazer esse financiamento através de diversos bancos, né? Não existe um único banco, que é um único fornecedor, digamos assim. Existem vários bancos e o broker, então, tem essa função e missão de trazer a melhor oportunidade para o cliente. E esse é um ponto interessante, porque, claro que você vai falar, e nós vamos passar a bola de Flórida para você, porque é o mestre lá, mas quando a gente fala de Portugal, muitas vezes, e eu acho que o cliente faz a pergunta para os dois. Eu posso financiar um imóvel do Brasil, com a minha renda do Brasil, como é que eu financio? Sempre, Marcelo. Sempre, faço essa pergunta sempre. E sim, perfeitamente, você pode financiar e vai financiar o seu imóvel avaliando o seu crédito aqui do Brasil. Com o seu imposto de renda, com a sua comprovação de renda. Mas eu acho importante demais, mais um ponto para você ter uma consultoria especializada que pode te ajudar. Entender o perfil desse cliente. Encaminhá-lo para o broker de crédito lá, né, para o agente financeiro português, é fundamental.
não arrisque tratar direto com os bancos para você aprovar um crédito de financiamento em Portugal. Você vai, apesar é só o idioma que é igual. O resto precisa entender o melhor banco, o melhor programa, os documentos que precisam. Também, né, Marcelo? Sim, mas Portugal, a pessoa acha que é mais fácil, porque não é. E tem que ter um especialista que vai encaminhar o melhor banco, o melhor programa, e aí o cliente vai ter a condição de tomar a melhor decisão possível na compra desse imóvel. E nesse passo a passo, né, Marcelo, que nós estávamos falando, né, do que fazer primeiro, né, é importante que o cliente que deseja financiar, porque nós já identificamos que ele tem essa necessidade, que ele comece já a tratar do financiamento com uma certa antecedência. É né? verdade. Que independe da busca do imóvel, ele vai primeiro no financiamento e depois então ele vai buscar o imóvel e aí depois ele consegue juntar as duas coisas. E na Flórida é pior ainda. E aí pegando, né, isso que o Sérgio falou agora, muitas vezes, né, dependendo da conversa, do entendimento com o cliente, o primeiro passo é justamente fazer o que a gente chama de um pré-approval, né? De pré-aprovar um crédito para que a gente possa, então, ir buscar o imóvel mais adequado. E a gente tem especialistas, né, Aires? Temos sim. E, na verdade, se tratando de Flórida, eu vou até um pouco além do que o Sérgio falou referente a Portugal, que é indicado ter essa aprovação, né? Vamos dividir em duas áreas aqui, a área do imóvel novo e do imóvel usado. O imóvel usado é aquele imóvel já existente que a gente vai comprar de uma pessoa específica, o proprietário daquele imóvel. Muitas vezes, até para a gente mostrar aquele imóvel, o vendedor quer ter a certeza que este comprador tem a capacidade financeira. Perfeito. E como que a gente prova essa capacidade financeira? O extrato bancário dizendo que o recurso está na conta, ou uma carta de aprovação do banco. Ele sabe de onde o recurso vem, ele sabe que é um comprador qualificado, e aí ele vai abrir as portas da casa dele. Não é sempre que acontece, e a gente vai observar isso acontecendo. Quanto mais alto o valor do imóvel, mais eles começam com essas exigências. Independente da exigência, pelo menos nós da IHB, a gente sempre começa com o cliente, até mesmo para não iludir o cliente, e para ser sincero, a gente também não quer pôr um monte de trabalho numa coisa que não vai para frente. Então a gente já faz uma reunião, o financiamento nos Estados Unidos chama-se mortgage, então tem uma pessoa que é o mortgage broker, é um broker de financiamentos, que ele vai fazer uma entrevista com este candidato. Essa entrevista, às vezes, ela é até bastante surpreendente, porque o candidato acha que ele entra querendo comprar um imóvel de X e ele acaba se empolgando e comprando um pouco maior. Às vezes acontece para menor, depois que ele vê como funciona o financiamento. E a gente começa com esse cliente tendo uma pré-aprovação. Então, a gente vai para a busca do imóvel, ele já sabe o que espera ele sabe como vai funcionar o processo de financiamento, ele sabe a documentação que vai ser solicitada e se ele tem condições de apresentar aquela documentação, ele já tem ciência dos valores e é nessa que às vezes dá uma alterada para cima, para baixo, e então ele já entra consciente. Então, nosso primeiro passo, na verdade, é sempre colocar o cliente que pretende financiar com um agente financeiro. E às vezes a gente coloca até cliente que entra para compra à vista, tá? Escuta o que ele tem a dizer, porque é uma conversa totalmente sem compromisso, né? É uma análise. O cliente é aprovado nos Estados Unidos fácil. O programa nos Estados Unidos ele é um programa para estrangeiro. Então, ele, como o Marcelo falou, é com a renda do estrangeiro no país dele, com a renda do brasileiro aqui. Pergunta bem básica, você seria aprovado por um financiamento desse valor no Brasil? Se você for, você tem 99% de chance que você vai ser aprovado por esse financiamento lá. É muito importante, nos Estados Unidos a gente consegue até 75% de financiamento, eu estou indo lá em cima no limite, de regra a gente observa 70%, mas para alguns clientes a gente consegue 75% de financiamento. Alguns bancos, né, tem 75%. É porque assim, o banco nos Estados Unidos ele não olha só a saúde financeira do cliente. Essa saúde financeira desse cliente, mas vai ser usada para comprar o quê? Um imóvel para moradia, um imóvel para férias, um imóvel para investimento. É Miami, é Orlando, é uma torre, é horizontal. São vários os fatores que o banco está olhando para dizer, neste caso, eu empresto 75% ou 70%. É um banco. Quanto maior o nível de risco dele, menos ele vai querer emprestar, ou se emprestar vai cobrar mais caro. Então, essa parte do financiamento é bastante importante. E a gente sempre tem esse cuidado de começar com os nossos clientes, colocando em contato com um agente financeiro, e dali a gente segue a conversa. Nós temos hoje, segunda-feira agora, né? Estamos agora, hoje, clientes que estão agora em Orlando visitando imóveis.
E nós fizemos a carta de pré-aprovação. Para quê? Porque a gente nós sabíamos os condomínios que eles iam visitar, e caso eles gostem de alguma casa naqueles condomínios, sem a carta de pré-aprovação, esse não avança. Então é importante a gente entender o que o cliente quer e organizar essa visita e esse processo desde o começo para não causar nenhum desconforto, né? E lá em Portugal também acontece um fator interessante, importante. O cliente visita o imóvel, gosta do imóvel, mas ele não começou com o financiamento. Digamos que ele não começou pelo financiamento. Aí ele perde aquele imóvel que ele gostou, ele perde, porque a velocidade de venda dos imóveis lá é muito grande. Então ele tem que partir para a busca já com o financiamento em andamento, senão ele acaba perdendo a oportunidade. É verdade. Não tem aprovação, o imóvel é vendido e ele perdeu a oportunidade. Ele perdeu a oportunidade. Legal. Só uma observação. Nesses imóveis de Miami, por exemplo, que são torres que vão levar 3, 4 anos, a gente prédio em construção, né? Em pré-construção, a gente faz um bate-papo agora, mas na verdade o financiamento mesmo só precisa ser feito na entrega do imóvel. Quer seja em 2 anos, em 3 anos, tá? É assim que funciona. E eu acho que é bom a gente reforçar um ponto importante aqui. Mais uma vez, falando com o trabalho que nós oferecemos na nossa assessoria. O broker, o mortgage broker, que cuida desse processo, ele é fundamental. E apesar de existirem dezenas, né? Centenas, é verdade. Eu comentei com você agora há pouco, vivi um caso de uma cliente recente que resolveu, ou encontrou um imóvel com outra estrutura, e resolveu seguir o financiamento com outra estrutura. Como você falou, encontrar o imóvel lá é a coisa mais fácil do mundo. Sim. E oferecer uma condição também é a coisa mais fácil do mundo. Na hora de assinar o closing, na hora de assinar a escritura, o banco, por uma questão de, provavelmente, falha de acompanhamento, de documentação, acabou tendo o processo negado do financiamento. Nossa. Ou seja, nós nunca tivemos isso na nossa estrutura. Por quê? Porque nós temos profissionais, parceiros de muitos anos, que sabem acompanhar o processo ao longo do processo, e isso faz toda a diferença. Toda a diferença, fazer um filtro inicial, né? A gente já tem o conhecimento. E destacar, né, dentro do que vocês estão dizendo, a IHB tem essa preocupação, né, de quando a gente fala em ajudar o cliente, ajudar no processo, justamente ressalta tudo isso que vocês estão dizendo, né? Tá preocupado com o cliente, de dar a condição antes dele escolher o imóvel, porque realmente acontece muito, né? Às vezes a pessoa está ali empolgada tal, e encontra um imóvel que considera ideal, mas, como você disse, às vezes não consegue encontrar o financiamento adequado, né? Uhum. E existem mais de 30, nosso broker trabalha com mais de 30 instituições financeiras, bancos, instituições financeiras, que podem ajustar as necessidades de eventuais clientes. Então, ele ajusta aquele perfil daquele cliente, perfil financeiro, perfil de comprovação de renda à instituição que vai oferecer o crédito. A taxa pode ser um pouco menor, um pouco maior, mas, como o Marcelo também ressaltou, a gente tem, em 15 anos, nós nunca tivemos um financiamento negado. Eu não me lembro de uma experiência assim. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, outra coisa importante, né, desse processo todo é a questão do câmbio. E existe existem dúvidas sobre câmbio, né? Então, câmbio é uma coisa hoje totalmente fácil, simples, muito mais do que era no passado, né? Hoje vários bancos operam, existem casas de câmbio, empresas especialistas em câmbio, como o caso não vou citar nomes de bancos, instituições que fazem câmbio, mas quase todos os bancos têm área de câmbio. Mas, mais uma vez, aqui é importante você ter conhecimento para direcionar o teu cliente para o local correto para fazer câmbio. Vou dar um exemplo, né? Muitas vezes você tem um contrato de uma compra de um imóvel que você fez, ou você precisa fazer um depósito inicial para fazer a reserva de um determinado imóvel, seja em Portugal ou na Flórida. E o contrato, no caso de Portugal, não, mas no caso da Flórida, esse contrato está em inglês, né? Então, dependendo da instituição, eles vão querer que você faça a tradução do contrato. E existem empresas de câmbio, que são especialistas em câmbio, que não pedem nada disso, né, Marcelo? São mais ágeis. E você já teve experiências assim? Eu acho que, inclusive, essa questão do câmbio é importante porque, eu sempre falo, né? Eu trabalho para o cliente.
Né? Então, nós não trabalhamos para a empresa A, B, C ou D. É isso. Eu faço a consultoria independente, eu trabalho para você, cliente. Então, eu, via de regra, não tenho só uma corretora parceira. Claro. Né? Então, eu até peço para o cliente até fazer essa cotação, mas muitas vezes o cliente nem sabe, ele acha que ele acha que é caro pagar, é caro fazer a remessa. Ah, que imposto que eu pago para mandar? Você só paga IOF. 0,38, né? 0,38. É isso. Né? Quando o dinheiro vai direto para o construtor. Isso. Quando é Portugal, que o dinheiro tem que passar para uma conta portuguesa, né? Aí é 1,10 maioria que você faz a transação. pedem. Mas é 1,10 de IOF ou 0,38 e ponto. Mas é importante demais ter uma instituição financeira Que entenda, né, entenda Marcelo? e saiba o processo, porque às vezes você precisa da remessa chegar em 48 horas e se ela chegar em 72, já era. Então, é muito importante ter parceiros estruturados e a gente sabe fazer isso. E muitas vezes, como nós temos volume com esses parceiros, não é muito frequente que a gente tenha condições melhores, né, de conversão de taxa para o cliente na hora do fechamento do câmbio. Então, isso é importante também. Importante destacar também, né, Marcelo, ainda sobre o tema câmbio, que o câmbio é o câmbio oficial, existe um spread, que normalmente começa ali em 0,75, pode chegar até 2%, que é o spread, e o IOF, que é o imposto do governo, certo? Então, não tem câmbio turismo, nada disso. É o câmbio oficial, mais um spread da corretora, a taxa da corretora de câmbio da instituição. Então, realmente, desmistificando aqui tudo que tem a ver com câmbio. Câmbio é uma coisa muito simples. Obviamente, você abre uma conta que muitas vezes isso é feito em 12 horas, a abertura de uma conta na instituição, nem isso às vezes. E as informações são informações de origem do dinheiro, muitas vezes imposto de renda, e isso tudo tendo a origem, a empresa vai fechar o câmbio e você vai pagar ou o sinal ou imóvel, aí depende da situação. Bom, então, os nossos clientes, quando chegam, né, a gente procura sempre atender, como acho que o Aires ou o Sérgio, não sei quem falou, a respeito do nosso atendimento 360. Né? Dentro desse hall de atendimento, a gente inclui muitas coisas. Eu queria perguntar para vocês como é que funciona esse negócio de aluguel de temporada, de short rental, né? Como é que funciona, quem faz a administração dessas casas, como é que é o processo desse negócio para investidores, geralmente, né? Mas para quem também quer usar uma casa, vamos usar aqui o exemplo Portugal também, mas comentem então comigo um pouco sobre como é que funciona o aluguel de temporada e essas rendas. Bom, falando em questão de Flórida, o aluguel de temporada, começando lá onde eu já falei um pouquinho, né? Primeiramente, o empreendimento tem que permitir que seja feito esse aluguel de temporada. O aluguel de temporada ele é visto como uma empresa, tem que ser feito um alvará de operação, aquela casa tem que estar apta a entrar no mercado de locação. E aí o que acontece? O cliente compra uma casa, essa casa agora precisa ser gerenciada, né? A gente chama de gerenciar, por quê? Porque essa casa vão gerar despesas, vão ter contas, né? Ela precisa ter eletricidade, ela precisa ter água, ela precisa ter piscina funcionando, ela precisa ter internet, precisa ter uma empresa que cuida disso tudo. Essa empresa faz a administração das locações, joga nas plataformas, vamos usar aí a mais famosa de todas, a Airbnb, né? Ele joga essas em todas as plataformas e administra as locações, entradas, saídas, receitas, despesas e apresenta relatórios finais para o cliente. É importante entender que a casa de temporada, ela precisa performar bem. E a gente vai além, a gente tenta ajudar em todas as maneiras possíveis para que o cliente, até mesmo no momento da compra, já comece a tomar essa decisão. Que seja uma boa região, que seja um bom condomínio, que essa casa tenha uma boa configuração. Geralmente a configuração é mais importante, número de banheiros para número de quartos, porque são famílias que viajam juntos. Não adianta a casa ter 10 dormitórios e 5 banheiros, né? Então a gente já assessora nesse começo. Em Orlando a gente vê muito, por exemplo, garagens que são convertidas em salão de jogos. A decoração da casa, né? A decoração da casa, você está viajando para Orlando, para a terra da Disney, com criança. Então é gostoso trazer um pouco daquela magia dos parques para dentro das casas. Então, às vezes os quartos são quartos temáticos que alugam muito bem. Então tudo isso ajuda para que o cliente tenha uma boa
uma boa receita, uma boa renda neste imóvel. E a gente faz isso através de parceiros, de administradores, que a gente está constantemente checando com eles, como que está o desempenho dos imóveis, como que as coisas estão caminhando para o nosso cliente. Então, é um mercado muito forte, tá? O mercado de casas de temporadas em Orlando, na verdade, ele é 8% do que tem no país, mas ele é muito forte, a Disney é a grande responsável. E o que acontece? É uma busca constante, porque são sempre novos projetos acontecendo, são sempre novas atrações nos parques que estão chegando. Então, o cliente que vai para essas casas, que hospedam nessas casas, são clientes que se repetem. É dessa maneira que funciona. Quando nós falamos de novo, né, dessa consultoria 360 graus, é atender o nosso cliente em todas as fases do processo. E não é raro acontecer... E no pós-venda. Isso, não é raro acontecer o cliente chegar para mim, porque ele está conhecendo, né? Nós falamos aqui no começo, ele está tateando, ele escutou que o amigo dele tem uma casa na Disney, ou em Miami, ou em Portugal, e ele quer igual. Né? Então ele quer comprar. E ele não sabe como faz. Mas ao mesmo tempo ele tem insegurança, e muitas vezes eu escutei o cliente perguntar: se já é difícil eu cuidar de um imóvel aqui perto, aqui no Brasil, como é que eu vou cuidar disso lá fora? Né? E eu respondo para esse cliente o seguinte: a nossa estrutura, o nosso trabalho está pronto para te ajudar em todo o processo. Você só vai ter 2 trabalhos, eu falo para o cliente. Escolher o imóvel e fazer o cheque. Agora nem cheque é mais, né? Fazer transferência. Fazer o Pix. Ou seja, a gestão do imóvel, lá é fundamental. Né? A empresa experiente que vai fazer com que este imóvel seja bem localizado, seja bem colocado, seja bem divulgado, entregue relatórios, e o pós-venda. O pós-venda é fundamental. Quando o cliente compra um imóvel de um corretor de imóvel tradicional, ele não tem o pós-venda. As pessoas não tem o pós-venda. Não tem o pós-venda. Né? O nosso trabalho, e eu falo para o meu cliente, eu vou te acompanhar não só antes e durante, depois, porque eu sou o seu consultor financeiro. Então, eu acabo acompanhando esse cliente ao longo do processo. Então, ter o processo de pós-venda é fundamental. E esse é um dos nossos diferenciais. Eu acho que talvez um dos principais. É isso mesmo. Sérgio, em Portugal, como é que é essa experiência de aluguel de temporada? Existem ainda esses imóveis, essas oportunidades? Então, durante muitos anos, sim, né? O que é chamado de alojamento local, que assim como o Aires disse, precisa ser obtido mediante uma licença, né? Para que o cliente possa explorar comercialmente o imóvel, ele precisa de uma licença que é a licença para o alojamento local. E aí isso fez parte, né, de um processo de crescimento de Portugal, porque isso trouxe muito investidor. O investidor, o que ele fazia? Ele comprava o imóvel usado, renovava ou retrofitava o imóvel, colocava para alugar, obtinha a licença para o alojamento local e alugava. E os que tinham essa licença continuaram com elas, porém o governo brecou, né? Interrompeu isso, para que pudesse acontecer um pouco mais de equilíbrio. Existe uma escassez muito grande de imóvel para o português morar. E muita coisa estava sendo transformada em alojamento local, né? Então o governo interrompeu isso. Agora mudou o governo, algumas flexibilizações estão acontecendo. A primeira delas foi, antes não era possível o Marcelo, que tinha uma autorização de alojamento local, passar para o Aires. Era pessoal. Agora o governo já flexibilizou. Marcelo, quer passar para o Aires? Pode passar. E vende o seu imóvel, ele compra o imóvel que está em alojamento local e ele compra com a autorização. O alojamento local, só para todo mundo saber, né? O alojamento local é a diária de curto prazo. É o de área de curto prazo. Lá eles chamam de alojamento local. Exatamente. Então, já houve uma certa flexibilização. E espera-se que o governo volte a permitir que as câmaras locais, né, as prefeituras, digamos assim, locais de cada cidade, passem a legislar sobre isso. Ou seja, aqui no Porto vai ser permitido licenças para locações de curta temporada. Então, qual vai ser o método, né, que nós vamos utilizar? De maneira que cada um vai poder fazer o seu próprio controle e não fique tão descontrolado como vinha antes, né, que o governo teve que intervir e interromper tudo isso.
Mas uma vez debaixo de alojamento local, também em plataformas, existe a necessidade também das empresas que fazem a gestão disso, né? Que faz parte do nosso trabalho também. E eu acho uma coisa importante, essa mudança drástica que houve no regime de alojamento local lá, de curto prazo em Portugal, ele direcionou, né, acabou direcionando a busca por aquele investidor, né? Mas se eu não posso alugar de curto prazo, você vai alugar de longo prazo. Longo prazo. E como a taxa de juros em Portugal ela é baixa, o fato de você ter um imóvel, colocar ele para locação de longo prazo, para contratos acima de 30 dias, isso causa um conforto maior, uma volatilidade menor na renda, e o imóvel se paga, porque a taxa de juros é baixa e os custos de manutenção dos imóveis em Portugal são muito baixos. Então o imóvel se paga. O imóvel se paga. Vale mais a pena você ter um imóvel e pagar um financiamento do que você pagar um aluguel. Isso é fato. Várias vezes o cliente fala, eu quero experimentar, eu vou para Portugal, primeiro eu vou alugar e depois, se eu gostar, eu compro. Aí eu falei, você já fez a conta? Já viu quanto é o preço de aluguel? E ele vê que o preço do aluguel, às vezes, é 2 vezes o preço da parcela que ele pagaria no financiamento. Exato. A conta fica fácil. E para o investidor, além dessa garantia, existe a garantia de que o imóvel não vai ficar sem locação, porque a procura por locação é muito grande, né? A quantidade de imóveis em oferta é pouco, a valorização acontece sistematicamente. Então, existe para o investidor, valorização e garantia de retorno do aluguel. Legal. Bom, só finalizando então, nosso podcast, nosso IHBcast inaugural, algumas considerações aqui que eu gostaria de fazer com vocês. Fazem já 15 anos que a gente vem apoiando milhares de clientes na escolha, nos investimentos, e a gente vai ter oportunidade de falar muito mais sobre tudo isso. Mas uma coisa que eu aprendi nesses anos, e eu queria deixar isso aqui registrado, né? Muitos dos nossos clientes, ali desde 2009, logo no pós-crise, muitos dos nossos clientes compraram muitos imóveis e muitos clientes mantêm esses imóveis até hoje com uma valorização, em alguns casos, você pode multiplicar aí por 5 a valorização, né? Existe o índice Case-Shiller, que é da Standard & Poor's, que mede o resultado, o crescimento do mercado imobiliário americano. Esse índice já existe há muitos anos e eu estava dando uma olhada recente nesse índice e continua sendo, historicamente, incluindo alguns picos de crescimento, e aqui focado na Flórida, o mercado da Flórida cresce em torno de 5%, a média dos últimos 10 anos dá 5,8% de crescimento do mercado imobiliário. O mercado imobiliário como um todo, né? Aqui, claro, a gente tem casos onde os clientes... E aí, Ares, não vamos ter tempo aqui de falar, mas nós temos clientes que compraram imóveis na planta nos últimos anos e não foram 1 ou 2 exemplos, são vários exemplos e dobraram o preço, esses empreendimentos, desde a compra na planta até a entrega em dólar, dobrou o valor de venda. Então, é um negócio extraordinário. Mas o que eu queria deixar de mensagem para a gente aqui é que realmente eu percebo muitos clientes são muito ansiosos, né? E eu participando, vocês todos, nós aqui participando do dia a dia desse mercado, tantos anos em Portugal, tantos anos na Flórida, a gente percebe que muitos clientes são muito ansiosos e eles não esperam a hora certa de fazer negócio, né? E você vê ali, muitos clientes compraram muitos imóveis, o dólar era muito favorável, a gente está falando de dólar a 1,50 em 2011, para hoje 5,80. E não só na valorização cambial, mas na valorização das propriedades. A gente viu, até me arrepia falar isso, porque a gente viu crescer Miami, por exemplo. Quem foi a Miami há 5 ou 6 anos atrás não vai conhecer Miami, né? O landscape, toda a área de crescimento de downtown, da Brickell e tudo que está acontecendo, são milhares é exagero, mas são dezenas de prédios sendo construídos agora. E realmente a IHB esteve próximo dos clientes, levando muitos clientes a terem muitos lucros e tendo lucros até hoje, né? E é um prazer enorme poder ajudar essas pessoas, esses clientes, dessa maneira como a gente faz, sem nunca ter tido um problema, uma reclamação. Uma alegria ver tantos investidores, tantas pessoas felizes e multiplicando
as suas rendas, né? E aquelas pessoas que tiverem paciência vão experimentar agora um mercado ainda melhor, de mais crescimento. E é isso. Então, agradecer a presença de vocês, agradecer em particular a presença do Marcelo, né, os meus sócios aqui, que a gente pôde compartilhar um pouco desse bate-papo super agradável aqui. Muito obrigado a vocês e até a próxima IHB Cast.